Galera, bem-vindos a mais um episódio do Founder to Founder. E hoje eu tô aqui com o meu grande amigo e Rapaz, que velho isso. amigo, né, Thiago? Que a gente já se conhece há uns 3 anos na comunidade. Thiago acho que foi um dos primeiros a entrar na comunidade. Esse, Meu quando tudo era grande amigo Thiago mato, Costa. naquele negócio lá, e Era aí, tudo fala grupo do galera, Telegram. beleza? Exatamente. Pô, Bruno, Boa. muito obrigado pelo convite, cara. Bicho, eu confesso que eu fiquei até um pouco intimidado aqui, porque eu sempre acompanhei teu canal, aí era a galera de casa que tava conversando, né? A gente já conversou no passado e tal, aí chegou o founder do Asas, chegou o cara do Que Concurso, eu falei, pô, que merda. É, cara, Quem agora. que eu vou falar lá, né? Mas, cara, pra mim é um prazer enorme te ter aqui com a gente, Tiagão. Eu sou um grande fã do seu trabalho Que e assim, isso. você tá aqui hoje porque você, cara, se destaca demais. E assim, só pra quem não conhece o Thiago Costa hoje é um empreendedor que tem. Quantos SaaS, Thiago? Quatro? Não, são três, Três. velho. São três. Três SaaS, tá com um portfólio de SaaS, já passou dos seus 60 mil de faturamento recorrente mensal, pegou investimento agora recentemente e eu tô hoje com um prazer imenso de poder trocar uma ideia pra gente aprender um pouquinho com o nosso mestre aqui sobre os erros, os acertos e como tem sido essa jornada aí. Show de bola. Thiago, Cara, deixa eu pra te gente. interromper rapidinho, só pra dar uma Claro. break news aqui. Cara, batemos 70k de MRR hoje. Oh, Então, cara, então a belo gente tava, começo de. a gente tava comemorando 60k na comunidade há 2 semanas atrás, basicamente. E batemos 70 agorinha, cara. Agorinha, pô. Tem há poucos minutos. Caramba. Cara, eu queria que a gente Então, estivesse gravando pra gente estar comemorando o seu 1 milha de ARR que você pô, tá pertinho ali, tamo né? muito perto, bicho. Tamo muito perto. Eu acho que daqui a 2 meses no máximo a gente bate. Pra virar um delícia, SaaS hein, Thiago? 7D raiz, né? By the book. Pois é, sim, foi mal que Então, cortei. Vamos lá. não, Vamos lá. cara, porra, eu fico muito feliz. E deu até um charme pra gente começar aqui o nosso papo hoje. É isso aí. Mas, cara, então pra gente recapitular, tem muita gente que não te conhece, então eu queria fazer a Vamos primeira lá. pergunta pra você. Quem que é o Thiago Costa? Vamos lá, essa pergunta daí, cara, é uma boa pergunta. Eu sou um maluco para começo de conversa, que maluco e curioso. São as duas características mais fortes assim que eu tenho hoje, que estão me levando onde eu estou conseguindo chegar. Mas antes de tudo, eu sou engenheiro, então sou engenheiro mecânico de formação mesmo, graduação, mestrado e tudo mais. Trabalhei na indústria automotiva, na indústria de petróleo, fiquei 7 anos como engenheiro. E nos últimos 2 anos e meio da engenharia, eu já estava com projetos ali rendendo desde R$ 1 até 18 mil. Na época que eu saí da Petrobras, eu era concursado da Petrobras, na época que eu saí da Petrobras para ficar full time mesmo, tava faturando 18 mil já, como side project já, tinha Que funcionário, legal. tinha tudo já, CNPJ emitindo nota no talo lá sabe, de 8 às 17, tava na Petrobras lá como gerente de produtos digitais lá também. Então não tava muito longe da minha realidade não, mas o mundo do concurso público era muito diferente. E aí, cara, então eu sou de formação, vamos dizer assim, de graduação diplomado pelo MEC, eu sou engenheiro mecânico, mas eu tenho uma formação em UX Design também, que aí foi justamente o que me permitiu esse background de design, fiz muita formação, prestei serviço pra caramba, para dezenas de empresas também e tal. E isso acabou me dando uma base justamente para eu entrar nesse mundo. Eu já entendi de programação, já entendi de design, já até meio que rascunhando algumas coisas assim, e aí há 2 anos e meio atrás eu decidi começar o meu side project, criei um perfil no Instagram, criei um building public, que pra quem não sabe é aquele tipo de conteúdo que você abre bastidor. O próprio Bruno também faz, não é o único tipo de conteúdo que ele faz, mas ele também faz bastante isso, né, de pegar erros e acertos. Não é só abrir faturamento, vai muito além disso, né. Não é um relatório para investidores, né, eu costumo falar isso. Não é um relatório para investidor, que você vai só, o meu faturamento foi tal, o meu custo foi tal, essa parte também é legal, é claro. Mas a parte mais legal do building public é você de fato construir a solução em público mesmo. Ó, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, deu merda nisso aqui, deu bom naquilo outro. E você compartilhar o conhecimento com a galera é bem legal. Então eu produzo esse tipo de conteúdo também, que nem o Bruno também produz há 2 anos e meio, basicamente, 3 anos no Instagram. E aí nisso daí, não, aí foi uma bola de neve, né? Eu criei um SaaS primeiro, depois criei outro, depois criei outro, depois criei outro, vendi um, fui pro LinkedIn, agora eu tenho um canal no YouTube também. Então hoje, o panorama geral, né, terminando de responder quem sou eu sou founder de 4 SaaS, só que eu vendi um, mas eu falo vendi, parece que eu sou milionário. Eu vendi por 30 mil, foi um SaaS pequenininho, mas foi uma venda simbólica ali pra mim. Então eu opero 3 SaaS hoje no momento. A Automáticos é o principal deles, que aí fatura 62 mil e pouco. A Freelamp fatura uns 7 mil hoje, que é o segundo. E a Fidelize, coitadinha, bem pequenininha por enquanto, faturando R$ 500 por mês. Mas juntas eles estão fechando ali 70 mil de faturamento mensal. E aí, faturamento, não lucro, coisas muito diferentes para quem estiver assistindo aí. Pensando, pô, o cara tem um salário de 70 mil com o microsas. Não é assim ainda. Pô, ainda bem que sou seu amigo, hein, Thiago?
Mas enfim, aí eu tenho funcionários também, tenho CNPJs ativos. Hoje eu vivo disso daqui, já há 6 meses. O que me sustenta é Automarcos, é o meu Instagram, minha audiência, os eventos que eu vou, as palestras que eu dou, enfim, assim vai. Então esse sou eu. Cara, um maluco então, dá pra gente Maluco, dizer de maluco, passagem, né? exatamente. Maluco. Não, porque cara que tem 4 SaaS, produz conteúdo dessa forma em todas as redes sociais é maluco, né? Eu sou maluco no bom e no sentido bom e no ruim, né? Ah, que legal, cara. Poxa, que prazer enorme. Gente, uma rápida pausa para falar sobre o patrocinador do vídeo de hoje. Prometo que é bem rapidinho. Olha só. Se você vende para infoprodutores ou você vende para pessoas que usam gateways de pagamento de infoprodutos, como por exemplo a Eduz, que inclusive é a patrocinadora do vídeo de hoje, vocês podem se conectar ao ecossistema inteiro da Eduz através do DevHub e desenvolver qualquer aplicação para infoprodutores ou para empresas que utilizam a Eduz como gateway de pagamento. Dá uma olhadinha aqui. Se você acessar o portal do DevHub, vocês conseguem, por exemplo, conectar a API pública deles com a maior facilidade do mundo. E vocês têm vários tipos de webhooks, por exemplo, webhooks de área de membro, webhooks de fatura, de contratos, de bilheteria. Inclusive, vocês podem criar fluxos completos de automação usando N8N. Então é um portal bem legal, principalmente para quem quer desenvolver soluções para um mercado específico. Existem muitas oportunidades aqui, basta ter um pouco de vontade e um pouco de criatividade, beleza? De volta pro vídeo de hoje. E, cara, conta um pouquinho pra gente de como foi essa sua jornada de construção de conteúdo, assim, porque eu acho que o conteúdo é onde você ganhou um maior destaque, você cresceu. Conta como foi que nasceu essa produção de conteúdo, o que você faz. Cara, tem um tipo de conteúdo que eu gostava muito de consumir, e aí a minha premissa básica foi sempre essa, né? Tipo assim, eu não ia fazer um conteúdo só pra postar alguma coisa, no caso, né? Eu ia fazer porque era justamente aquele conteúdo que eu gostava de consumir. E aí, na época, uns 3 anos atrás, eu não via muito conteúdo de building public aqui no Brasil. Ainda tinha a galera meio que desbravando ali e tal, mas não tinha nenhum perfil mais forte, assim. E eu consumia muito conteúdo gringo de building public. E cara, era o building public não necessariamente de SaaS. Sempre me fascinou bastidor do negócio, na verdade. Então, tipo assim, tinha um cara que eu esqueci até o nome dele, poderia citar ele aqui. Ele é grande no YouTube também. Que o cara abriu uma hamburgueria em público. Então o cara, tipo assim, mostrou o investimento que ele fez, o tempo que levou, que onde é que ele conseguiu as máquinas e tal, e aí mostrou a inauguração da hamburgueria e tal. O cara trabalha com isso, da mentoria e tal, ele manjava o que estava fazendo. Esse tipo de conteúdo, por mais que eu nunca fosse ter uma hamburgueria na vida, né? Eu adorava de assistir, adoro até hoje assistir esse tipo de conteúdo. Porque a galera, sei lá, o cara, pô, vou faturar R$1.000 vendendo balinha no sinal aqui. Quase um vlog de empreendedorismo ali, né? Exatamente. O empreendedorismo true, raiz ali, né? O cara com mão na massa, sabe? Gerenciando a grana e conversando com o fornecedor e vendendo. E, tipo assim, esse tipo de conteúdo sempre me agradou muito. E do contrário, eu sempre tive uma certa repulsa, assim, aquele empreendedorismo de palco, meio com a cara meio fajuta, assim, sabe? Cheio de buzzwords e uma galera que nunca fez nada assim, sabe? Nunca botou a mão na massa pra dizer assim, pô, faturei R$1 aqui com um produto. É a galera que capta zilhões de reais com um produto que tá no mundo das ideias, aquele negócio meio assim. Eu sei que tem gente que curte muito essa vibe, mas o meu era o extremo oposto. O meu tipo de conteúdo, a minha turma, assim, era muita galera que se chama maker na gringa, né? Que é tipo a galera que bota a mão na massa mesmo e que curte. Então o meu conteúdo surgiu porque eu respirava o universo maker há um tempo já. Eu via building public gringo, mas não acompanhava nenhum muito grande assim também, mas eu via alguns no Twitter, via em Reddit também, esse tipo de coisa. E aí YouTube principalmente era onde eu mais consumia esse tipo de conteúdo, e eu falei, cara, eu na época eu prestava serviço como freelancer. E aí, só que o problema disso tudo era uma maravilha para gerar caixa, né? Serviço é uma beleza, tu presta aí 80%, 90% de margem, imposto e ferramenta, basicamente, que tu paga. Mas o problema é que se eu fosse tirar férias ou ficar doente, alguma coisa assim, eu parava de ganhar dinheiro também. Eu empresa, no caso, né? Exatamente. Então eu tinha essa vantagem, porque na época, pra você ter noção, na época eu não cheguei nem a fazer building public, mas eu rascunhei o Express de building public porque eu abri o faturamento da minha empresa de design no meu antigo perfil de design. E o meu faturamento médio era tipo 8 a 9 mil reais. Então, imagina, eu trabalhava durante o dia, de noite eu conseguia essa grana. Eu ficava pensando, pô, eu preciso ter uma forma de renda mais escalável, uma coisa que seja mais sustentável a longo prazo.
que aquilo desgasta o cara pra caramba. E aí, na época, eu conheci assistindo o vídeo teu, do Renato Assi e do Davidson, lá do Vivendo de SaaS. Esses 3 canais que na época eram basicamente as únicas pessoas que falavam de SaaS aqui no Brasil, eram vocês 3. E aí, conhecendo o conteúdo de vocês, fica assim, cara, eu acho que eu vou dar uma olhada nesse tal de SaaS aí que os caras estão falando aí, que fazia sentido assim na minha cabeça, o modelo de negócio e tal. Aquilo de você, sabe? Eu tenho a mesma estrutura para um cliente, para 10 e para 100, enfim, uma estrutura muito parecida, assim. Isso é muito poderoso, né? Pois é, cara. E aí eu falei assim, eu lembro que o exemplo que ficou muito fixado na minha cabeça foi o da Netflix. Que era assim, que a Netflix não necessariamente é um SaaS exatamente, ela é meio um conteúdo sobre demanda, um conteúdo sobre assinatura ali, né? Mas o conceito é o mesmo, que era o catálogo da Netflix, ele não muda a depender da quantidade de clientes que a Netflix tem. O catálogo é o mesmo, só muda no máximo a infraestrutura por trás. Mas assim, ela pagou, ela gravou, tá ali, tudo que vier dali por diante é lucro pro negócio. E aí pode vir um cliente, pode vir 1 milhão de clientes assistir aquele mesmo filme lá, que o custo é basicamente igual. Então aquilo ali foi poderoso pra caramba e ficou na minha cabeça. Aí eu decidi fazer meu primeiro SaaS, mas aí na época eu tava muito fissurado em conteúdo desse tipo de meio, que é assim, uma parada bem mão na massa. E aí eu falei, velho, eu vou fazer algum negócio assim. Eu já produzi conteúdo pro Instagram, eu já tinha alguma desenvoltura, porque eu estava no Instagram há 9 meses. Então eu já sabia falar em público ali minimamente, já tinha perdido a vergonha de aparecer em câmera e tudo mais. Eu fazia conteúdo para designers, no caso. Eu tenho um perfil antigo, que ainda está lá aberto hoje, se quiser ver lá, @rendacomdesign. Não movimento ele há 3 anos, mas ele existe ainda lá como uma relíquia do meu passado. Então eu cheguei a 10 mil seguidores, sendo um perfil legalzinho pro nicho de design. Legal, então você já tinha um background já ali no Instagram. Exatamente. E aí, só que o que acontecia? Era uma vibe de conteúdo muito, muito educativo, então dá muito trabalho de fazer. Você sabe o que você produz também. Tipo assim, não dá pra tu filmar a tua rotina e é isso, que é o conceito original do Building Public, que é basicamente o conteúdo, ele tá intrínseco na rotina do empreendedor. O cara não para pra gerar conteúdo. Ele só basicamente grava o que ele já tá fazendo, entendeu? Exatamente. E aí o Renda com Design, não, ele tem uma parada bem educativa, fazia e-book, sabe, é um negócio bem trabalhoso de fazer. E aí eu pensei, eu não quero mais rodar nesse modelo, porque também era muito caro em termos de energia, assim, manter aquilo funcionando. E aí misturou, sabe, muitas vontades, a vontade de ter uma fonte de renda mais escalável, mais estável a longo prazo, a vontade de produzir um conteúdo mais caseirão assim mesmo, mais próximo da galera e tal, de interagir mais. E aí nessa brincadeira daí nasceu o Construindo Startup, que é o meu perfil, que aí nasceu em 3 de dezembro de sei lá quando agora, 2022 eu acho, 2021, por aí. Faz um bom tempo já. E aí de lá pra cá... Só e como que você assim. expandiu para outras redes sociais? Assim, você recicla o mesmo conteúdo em múltiplas redes ou você produz autoral para cada rede social? Quais redes você tá? Conta um pouquinho disso. Cara, tem um tal de Bruno Okamoto aí, que ele me deu um bizu muito forte. O cara é bom, acompanha ele. Assim, eu produzia por conteúdo pro Instagram, como eu falei, eu comecei a produzir em dezembro. Até dezembro, 2 anos depois, ou seja, exatamente 2 anos, eu fiquei apenas no Instagram e só. Até porque eu trabalhava na Petrobras, trabalhei na Petrobras até esse período, então não tinha condições de fazer... Eu tinha vontade de fazer YouTube, principalmente, que era um conteúdo mais denso e tal, mas eu não conseguia fazer porque ou eu fazia isso ou eu fazia os próprios produtos lá de SaaS, né? Então eu falei assim, entre os dois eu vou fazer o que me dá vontade de fazer, né? Já que é lazer, já que é hobby, né? Vou fazer o SaaS. Então acabei que não peguei muito. E aí quando eu estava próximo de sair da Petrobras, aí eu comecei a me envolver mais com isso. Eu lembro que a gente até bateu um papo sobre planejamento de conteúdo no final do ano passado. E aí eu te mostrei lá um plano mega ousado de 500 milhões de posts por segundo lá. Né? Negócio bizarro. Mas aí assim, eu acabei focando muito no Pareto ali, né? Então assim, eu meio que botei na minha cabeça que eu precisava estar em todas as redes, que eu precisava, tipo assim, sabe aquela paralisia do planejamento? Você começa a pensar muito e eu percebi que eu não ia sair do lugar se eu fosse com aquela mentalidade lá. Então a minha mentalidade foi dividir para conquistar ali. Eu falei assim, vamos por partes, né? Eu já produzo conteúdo no Instagram, eu não vou parar de produzir, só que agora que eu vou sair do meu CLT full time ali e vou ficar full time na minha empresa, eu vou ter muito mais tempo para produzir conteúdo. Aí assim que eu saí, um pouquinho antes de sair, eu já fui pro LinkedIn, que é um formato de conteúdo mais rápido de fazer, né? Porque é só texto, não tem que editar vídeo, não tem que criar imagem, nada disso e tal. E aí, cara, eu lembro que eu comecei contigo no final do ano passado, o LinkedIn, assim, nossa, uma entrega orgânica ferrada, absurda, para centenas de milhares de pessoas em semanas, assim.
E aí eu falei, velho, acertei aqui eu acertei, aqui eu consegui o meu lugar. E aí eu já fixei o LinkedIn no final do ano passado. E aí eu já fiquei produzindo conteúdo pro Instagram e pro LinkedIn por uns 2 meses. Aí eu saí. Mas não é o mesmo conteúdo, né? É um conteúdo autoral para cada rede social. São conteúdos diferentes. Inclusive eu diria que na minha cabeça, quando eu vi alguém falando assim, eu tenho 10 mil seguidores no LinkedIn e 10 mil no Instagram, então a minha audiência é de 20 mil pessoas. Eu já pensava assim, eu acho que não é não, porque deve ter, 8 mil pessoas, deve ser a mesma galera. Mas eu descobri que não, cara. É uma galera totalmente diferente. Totalmente diferente. Eu diria que a galera que me segue hoje no Instagram deve ser 10 a 15% de interseção do público do LinkedIn só. A audiência é basicamente diferente. Até porque eu vejo que existe um certo preconceito assim, com quem usa Instagram, a galera fala, LinkedIn, fica sacaneando o LinkedIn, e quem usa LinkedIn fica metendo pau, Instagram só tem fofoca, receita, não sei o quê. Então, depois que eu comecei com ela, eu saquei que realmente são públicos diferentes, e aí não faz sentido usar o mesmo formato de conteúdo, né? Porque o cara que tá lá, ele quer consumir o conteúdo que é mais comum para aquela rede lá. Então, o LinkedIn, naturalmente, eu produzo mais conteúdo, porque é mais fácil, né? Simples assim, me consome menos tempo. Então, em 5 minutos eu consigo montar um post simplinho mesmo e mostrando a rotina, tirar um print de alguma coisa, receber um feedback do cliente, sabe? Tive uma experiência legal com alguma ferramenta de mercado, eu vou lá e posto algum insight legal e assim vai. Então, o meu formato de conteúdo pro LinkedIn, ele é muito focado no empreendedor, principalmente. Eu percebo que a minha audiência do LinkedIn ela é muito focada em empreendedores. Então tem a galera de startup em peso lá e tal, mas no Instagram eu vejo que é um pouco mais diverso. Tem muito dev que me segue lá no Instagram, designer, a galera que trabalha em startups, que está nesse universo, mas que não é founder necessariamente. E aí eu tento conversar de maneiras diferentes. Meu conteúdo no LinkedIn, ele é muito focado na vida do founder, assim, né? Conteúdos de estratégia de negócio, decisões, insights e tal. Conteúdo do Instagram, às vezes eu falo coisas mais técnicas, eu uso o Bumble lá para fazer aplicativos. Então no Instagram eu posso, aprendi uma coisa nova, estou estudando a API de conversão da Meta lá, para melhorar a qualidade das nossas campanhas de marketing lá no Meta Ads. Então eu estou postando sobre isso lá no Instagram, por exemplo, para a galera acompanhar como é que funciona e tal. Coisas que eu não faria normalmente no LinkedIn, porque eu acho que não cabe muito ali pro público, sabe? Então eu acabo dividindo eles assim, e aí o YouTube ele veio, cara, o YouTube ele dá muito trabalho, isso é um fato. Dá trabalho. Você que posta pelo menos uma vez por semana, você sabe que, assim, eu comecei a fazer o YouTube em fevereiro, eu acho, se não me engano. Fiz 12 ou 13 vídeos semanais, então ainda rodei uns 2 meses e pouquinho ali toda semana. Mas, cara, eu não vi o retorno pelo trabalho, porque existe um retorno legal no YouTube. Só que o trabalho também é muito grande. E aí, como o LinkedIn tava estouradaço, assim, eu falei, o tempo que eu levava pra fazer um vídeo no YouTube, eu gravava, fazia 40 posts pro LinkedIn, sabe? É um negócio bem distinto, assim. E aí o YouTube, ele é meio que assim, na minha visão, né? Ele é pra você construir um legado ali, vamos dizer assim, né? Ele pra mim, das redes sociais, ele é a mais parruda, com certeza. Ele é que, quando você tem presença no YouTube, tipo assim, você é uma celebridade quase no nicho ali, né? Porque YouTube é onde a galera vai pra estudar, no caso, de fato. Então você ensina a galera. É diferente do Instagram e do LinkedIn. Então acaba que no Instagram e no LinkedIn você consegue mais alcance, mais rápido, com menos trabalho, mas você não tem um ativo para tua marca pessoal como é o YouTube. Então eu, por decisão própria de priorização de atividade mesmo, eu decidi ficar no Instagram e no LinkedIn. YouTube eu tô postando uma vez por mês, basicamente. Então não é que eu saí do YouTube, mas eu dei uma relaxada grande porque era insustentável, assim. Tipo, toda segunda-feira eu parava para gravar um vídeo. Então a gente fazia material, gravar, editar e postar o vídeo era basicamente um dia inteiro de trabalho. E, cara, eu não posso abdicar de um dia da minha semana só por um vídeo do YouTube, sabe? Era insustentável. E dá trabalho, assim. Eu tenho amigos meus que fazem um vídeo por dia, cara. Eu olho pra eles e falo, mano, você é maluco, cara. Mas deixa eu te perguntar. E aí, desde que eu te conheço, você vem performando super bem no conteúdo e isso te permitiu construir uma audiência, né, que virou uma distribuição para os seus negócios. Então, eu queria que você me contasse um pouco de como foi a produção de conteúdo quando você começou a Automáticos, assim, né? O que ela trouxe para você, do YouTube não, das suas redes sociais, né? O que o conteúdo trouxe para você durante o seu 0 a 1 do seu microsas? Então, você puder contar um pouco dessa jornada, um pouco da Automáticos, como é ter audiência com
um SaaS para as pessoas entenderem um pouco. Acho que isso é legal. Cara, é o seguinte, a pessoa que constrói uma audiência, pra mim, ela é uma pessoa que tem visão de longo prazo. Então, porque a audiência no começo, para você construir a audiência é um peso para você. Você vai gastar tempo e você vai ter baixíssimo retorno nos primeiros posts, porque ninguém te conhece ainda, as pessoas estão começando a entender o teu conteúdo. E é meio ingrato no começo. Você começar do nada assim, é bem ingrato. Só que, cara, uma vez que você constrói a audiência, ou seja, depois que o pior já passou, porque assim, uma coisa é tu sair de 0 para 10 mil seguidores. Essa é a parte terrível, porque você só tem trabalho e quase não tem retorno. Mas se tu sair de 10 para, sei lá, 1 milhão de seguidores, é natural que enquanto você vai crescendo, você vai tendo retorno. Então é muito gostoso de trabalhar dessa maneira, quando você está tendo retorno sobre o teu trabalho. Mas o começo, ele é brabo. Então, desculpa, eu esqueci a pergunta que você tinha feito agora. Do Automáticos, né? Sim, verdade. Tá, me lembrei. Eu ia falar o seguinte. Cara, construir um SaaS com audiência, pra mim, é você viver no modo easy. Porque assim, você já tá, sabe, 5 passos à frente de qualquer concorrente que não tem audiência. Então imaginei, por exemplo, eu fui fazer Automáticos e eu precisei fazer pesquisa de mercado para entender a demanda dos clientes, o que era de fato um problema. Pensando naquilo, né, com o SaaS tem que resolver um problema real. Então eu preciso conversar com gente que pagaria para entender por que o cara pagaria por isso, o que leva ele, será que ele já pagou alguma vez e tal. Então para uma pessoa normal, sem audiência, né, ela iria sair caçando em grupo e tal, ou se não pagar para as pessoas para responderem uma pesquisa, ou fazer uma entrevista e tal. E para nós que temos audiência, cara, você posta uma story com forms ou com uma enquetezinha lá, dá 300 respostas em 1 hora, e tu tem uma baita validação assim, na palma da tua mão, sabe? É como se tu tivesse um chat GPT, só que ele não alucina, entendeu? Ele só vai te dar fatos e dados o tempo inteiro. Então assim, eu sempre tenho pessoas melhor do que eu em tudo que eu faço na minha audiência. Então eu vou fazer tráfego, tem a galera que é top em tráfego, que me segue, tipo, não a galera que é top em audiência, não gigantes do tráfego, mas os caras que trabalham com tráfego há 10 anos, por exemplo, ou se o cara me segue, eu falo assim, galera, o que vocês acham desse funil aqui que eu bolei? Eu vou receber uma consultoria gratuita de, sabe, 20 pessoas totalmente expertas no nicho, aí eu vou lá e falo de design, aí vem a galera, eu falo de performance para aplicativo, otimização, vem uma galera que manja pra caramba. Então, cara, construir os meus projetos, no geral, com audiência, facilita assim num nível que só entende quem tem. Você tem mapeia a demanda mais rápido, você vende muito mais fácil, porque a galera já te confia, então precisa sair do 0 a 1 ali. Hoje em dia, tipo assim, pra sair do 0 a 1, basta postar um story, eu e você aqui no caso, né? Não é que vai ficar rico do dia pra noite, mas pra fazer uma venda, você consegue fazer uma venda muito rápido, né? Enquanto pra quem não tem audiência, cara, às vezes 2, 3, 4 semanas de trabalho pra você conseguir cravar a primeira venda ali. Então a audiência, ela é o cheat code ali, né? Ela é um atalho que você consegue pegar, e uma vez que você constrói, é difícil de destruir, a não ser que você seja cancelado aí brutalmente. Mas é um ativo realmente para a tua marca pessoal. Você tem uma audiência forte assim, te leva para evento, te leva para palestra, dá treinamento. Você vende até a tua própria marca pessoal também, mentoria, curso, que nem você faz também. Quando tu ganha dinheiro com site, quando tu ganha dinheiro com curso, com mais um monte de coisa diferente. Isso só acontece porque tu tem audiência. Senão, tu tem ganhar dinheiro só com o teu SaaS, basicamente. Então, e você acha que o sucesso da Automáticos, ele veio em grande parte da audiência ou foi testando outros canais? Conta um pouquinho desse crescimento da jornada da sua empresa. Cara, o crescimento da Automáticos, ele veio da minha audiência, com certeza. Se eu não tivesse produzindo conteúdo, a Automáticos estaria com 10% da MRR, provavelmente, assim. Não 10%? Não é que 90% veio da minha audiência, mas é porque eu acho que tem muita indicação. É uma bola de neve, né? Tipo assim, imagina que se eu não estivesse fazendo conteúdo nenhum, eu ia estar basicamente rodando tráfego pago e SEO. Só que, por exemplo, o SEO da Automáticos hoje, pesquisa depois de blog automático, vai aparecer Automáticos em primeiro lá no Google. Mas isso se deve ao fato também de que muita gente busca pelo nome Automáticos, porque as pessoas me conhecem, então vão lá. O nome Automáticos tem mais de 1000 buscas por mês no Google, ou seja, ninguém busca isso porque deu na cabeça, é porque o cara quer encontrar Automáticos no caso. Então até a própria audiência reforça outros canais. A gente faz uma grana boa com tráfego pago hoje no Automáticos, mas faz também porque eu aqueço muito o público do meu perfil. E a gente roda remarketing pra galera do perfil, então imagina, todos os canais que eu tenho, até os que nem tem a ver com conteúdo orgânico, tipo tráfego pago, eles são beneficiados pela presença da audiência, entendeu? Então, tipo assim, indicação, tem muita gente da audiência que o cara não precisa de blog e nunca vai assinar Automáticos, mas ele conhece alguém que precisa. Então, tráfego pago, o cara também, sabe, ele me segue, nunca ouviu falar da Automáticos, eu apareço pra ele falando da Automáticos. Então a audiência, ela meio que destrava
muito além do que o que vamos dizer assim, o que é rastreável, porque eu tenho um marcador lá de onde veio o meu cliente, a origem do cliente. Então tem um marcador que é Instagram, @cultivo_startup, e LinkedIn do Thiago Costa. Existem esses dois. Mas a influência da audiência, ela tá em todos, na verdade, entendeu? Ela tá no SEO, tá no tráfego pago, tá em indicação, tá em fórum, em comunidade. Tipo assim, a gente tá fazendo aqui, talvez alguém vá lá e procure o que é e assine, por causa desse vídeo aqui também. Isso aconteceu por causa da audiência. Então é uma bola de neve, assim. Ele destrava canais que não seriam possíveis se não houvesse audiência, sabe? Hoje, se você fosse começar de novo, você começaria pela audiência ou pelo SaaS? Agora que você já tem os dois rodando muito bem, né? Saquei. Cara, eu começaria pelos dois, talvez. Porque eu acho que a pessoa às vezes pode se enganar e pensar assim, o cara meio que se força a esperar para criar um SaaS porque ele, não precisa da audiência primeiro. Não é que você precisa, mas uma audiência vai te ajudar pra caramba. Então, se eu não tivesse absolutamente nada hoje, nem SaaS, nem audiência, se fosse começar, eu iria começar a fazer o meu SaaS e, em paralelo, eu ia começando a construir a audiência. E a melhor forma de fazer isso, a baixíssimo custo, é build public. Então, tu já vai fazer o SaaS. Começa a compartilhar com a galera, começa a trazer gente, aí tem gente que fala assim, mas o meu SaaS é para pet shop, de que me adianta fazer o building public para juntar empreendedores. Mas, cara, além da ajuda dos consultores de negócio que você vai ter lá no caso, é justamente isso de você ter perfil, você ter indicação das pessoas que te conhecem. Então, o cara não tem pet shop, o cara é de startup, mas ele conhece alguém que tem. Então, nunca vai ser prejudicial você ter uma audiência. Tem cenários em que ela vai ser mais benéfica, por exemplo, quando você vende para a tua própria audiência, que é o caso da Automarcos, é o caso da Fidelize, por exemplo, mas a Freelamp, ela não vem muito da minha audiência. A Freelamp é tipo assim, 80% de tráfego pago, basicamente, hoje. Então, é engraçado, né? Quando você começou diferente. ela, né? Você achou que grande parte ia vir da sua audiência, né? Porque... Pois é. Pois é. Mas aí, hoje, cara, é isso. A minha audiência deu 2,5 pau de MRR. E ela tá em 7, todo o resto foi tráfego pago, basicamente. Tráfego público frio, aquele tráfego pago raiz mesmo, de rodando páginas criativas para público frio, sabe? Então é muito diferente, justamente porque não é o perfil do público que me segue, assinar a Freelamp. E automático já é mais o público, então por isso que a gente consegue extrair mais benefício dali, no caso. Que legal, cara. Você sabia que tem um framework na gringa chamado Cassino dos Desenvolvedores, né? Que é tipo assim, o cara construir um SaaS e fazer building public e daí ele cresce a audiência, mas o SaaS não deu certo. Então ele começa outro SaaS, aumenta a audiência, mas talvez o SaaS dele não deu certo. Faz outro SaaS, e aí ele fica fazendo SaaS e ele fica aumentando a audiência porque ele fica fazendo building public de todos os SaaS dele, assim, né? E aí os caras, quando você vê, lançaram 30 SaaS, e aí os últimos 3 performaram bem, mas não foi porque o cara acertou, foi porque o cara montou uma puta de uma audiência no caminho. Exatamente. Né? E é engraçado, eu vou fazer um parêntese aqui, porque eu vejo que tem muita gente que tem preconceito com isso. Porque o cara, ele meio que desmerece a tua conquista porque você construiu audiência. Você, assim é fácil, sabe? O cara tem tantos mil seguidores. O seguidor não cai do céu, não. É tudo mérito do empreendedor. E assim, a galera fala assim, o cara ficou grande e quer vender curso agora, por exemplo. Ou se não quer vender mentoria. Eu lembro que a gente até se envolveu foi marcado num post lá no LinkedIn, da galera meio que metendo o pau, assim, por que o cara que tem sucesso com SaaS quer fazer um curso? Assim, a minha galera meio que questionando o fato do cara usar a audiência dele para outra coisa. Né? E na minha visão, cara, a audiência é um ativo da empresa. E, por exemplo, se eu tenho um carro hoje que eu vou ficar 1 ano sem usar, eu vou alugar o carro, meu amigo. Não interessa, eu não vou deixar ele parado na minha garagem, não. O importante, pelo menos para mim, que vivo disso, e para você também, pra galera que vive disso, cara, isso que paga o nosso salário, entendeu? Então, se eu puder vender um curso, eu vou vender o curso. Não vejo motivo algum para não fazer isso, sabe? Se eu puder aproveitar a minha audiência de várias maneiras, que não seja ficar abusando a galera e enchendo de CTA o tempo inteiro, mas, tipo assim, eu trabalho com SaaS hoje, então tem muita gente que me fala, por que você não faz um curso de SaaS? Nada me impede, entendeu? De vender uma mentoria, de fazer um evento presencial. Então, a galera que constrói a audiência, é isso que eu falei, você vai muito além do SaaS, sabe? Acaba que a tua marca pessoal, ela fica pau a pau com o teu produto ali também. Então, a gente participa de eventos juntos, faz coisas juntos e conhece mais gente legal por causa da audiência. Porque só traz benefício e não só para o SaaS, né? Você traz benefício para várias áreas do negócio. Cara, e agora virando um pouco para entrar no tema de SaaS, assim, falando do seu portfólio. Me conta um pouco hoje da sua estrutura. Hoje você tem uma equipe de quantas pessoas para gerir quantos produtos? Conta um pouquinho por trás dos bastidores, como que é a Thiago Costa Company. Company, né? Cara, a minha empresa ela é muito enxuta. Eu já acho a sua muito enxuta, mas a minha ainda é mais. Porque é o seguinte, eu tinha
4 produtos, basicamente. Eu tinha um infoproduto, que era o SaaS com IA, que eu já encerrei ele no caso. E esse daí era basicamente eu e o gestor de tráfego. Então não tinha suporte, vendedor, nada disso. Até porque era um infoproduto bem comedido ali, bem pequenininho. E os outros 3, realmente, que me pagam uma grana assim, são SaaS. Aí do mais simples para o mais complexo, né? Aí eu tenho hoje a Fidelize, que é um SaaS bem pequenininho, deve ter 8, 9 assinantes por enquanto. Eu só faço basicamente dar manutenção, então quem está usando consegue usar bem, se tiver alguma bronca consegue me chamar, eu mesmo resolvo, o volume é muito pequeno, porque tem 8 clientes, né, pagantes. Então a galera hoje que está lá já ficou porque está satisfeita, eu sou um dos clientes também, mas eu não me conto como cliente pagante no caso. E aí beleza, então a Fidelize, ela tem, eu pago o Bubble, que é a ferramenta que eu uso lá, pago meia dúzia de ferramenta baratinha, deve me custar 200, 300 pila por mês ali, e fatura 500 pila. Então paga só o miojo mesmo ali, é só o Roaming Profitability mesmo. A Fidelize é o mais simples possível. E, inclusive ela tem um potencial muito grande, mas eu não consegui priorizar ela ainda. Então, por enquanto, ela tá funcionando dessa maneira. Então, sem time, sem faturamento expressivo, beleza. Aí a gente tem a Freelup. A Freelup hoje ela já é uma ferramenta, entre aspas, antiga, no sentido de madura, assim, já. As funcionalidades continuam funcionando, mas não existe um desenvolvimento ativo pesado nela. Eu ainda trabalho na Freelup, sempre com melhorias e tal, mas não existe a preocupação de evoluir pra caramba a ferramenta de todo mês lançar uma novidade e tal, assim. É um ritmo bem mais tranquilo. E por isso, por não ter tanta novidade assim ao longo do tempo, e por não ter um ritmo tão acelerado de desenvolvimento, não tem muito suporte. Eu devo receber, tipo assim, 1 mensagem, 2 na semana. Então, assim, me toma, 5 horas no mês, provavelmente. 5, 6, 7, 8 horas no mês. microsas lindo esse, hein, cara? Esse é legal de rodar, bicho. Esse é legal. Esse é o legal, microsas na sua definição mais pura, né? Na sua definição Porque mais pura. ele só tem eu, basicamente. Eu agora é que trouxe o meu gestor de tráfego lá da Automáticos para começar a rodar na Freelup, mas até semana passada tava 100% eu na Freelup, basicamente. E aí, então, é tanto que eu usei ela como laboratório de tráfego para mim. Então, eu estudei tráfego, fazendo tráfego da Freelup. Funcionou bem e tal, assim. Inclusive com o próprio conteúdo do SaaS 7D também. Ele saiu de 2K para 7K, fazendo tráfego frio mesmo. Que legal. Justamente com as técnicas que eu aprendi lá no curso. Então, hoje a Freelup também roda bem no piloto automático, assim mesmo. Só que isso é possível por causa do volume, que é pequeno. Porque se eu tivesse com, 20 mil de tráfego por mês e, 500 clientes, eu não ia conseguir rodar no automático. Provavelmente eu precisaria de um suporte técnico e não técnico, enfim. E é justamente o que acontece na Automáticos, que hoje é o meu carro-chefe, assim, disparado. Então, a Automáticos hoje fatura 62 mil e pouquinho. Aí, só que aí sou eu e mais 2 pessoas. Então, qual era a minha... Assim, sou eu mais 2 pessoas, mais um part-time, que é um gestor de tráfego, que é um prestador de serviço, no caso. Não é uma pessoa do time ali, de fato, da Automáticos. Então, o que é o time da Automáticos? E aí, justamente pensando na cabeça de quem estava sofrendo por falta de tempo. Eu contratei um suporte técnico e um suporte não técnico. Ou seja, eu contratei um CS e um Dev. Basicamente isso. Então, qualquer bug que dá no Automáticos, a não ser que seja uma coisa muito cabulosa, bugou para todo mundo, etc. Saiu do ar e beleza, vou ter que parar para resolver, é claro. Mas, via de regra, 95% dos bugs, quem resolve é o Dev que eu contratei lá. E aí, quando o volume de trabalho está mais tranquilo, eu passo um backlog de melhorias na ferramenta para ele fazendo. Então, hoje, a manutenção da Automáticos é por conta do Dev. E o CS da gente, ele tem um papel de relacionamento mesmo. Então, qualquer dúvida, quais são os planos da Automáticos, etc, esse tipo de coisa, vai bater nele lá. A gente usa o Crisp, inclusive, com o seu cupom também. Depois você bota aí na descrição dessa galera. Merchanzão. O Crisp é maravilhoso, bicho. O Crisp aí, é bom, né? A gente plugou o WhatsApp, plugou tudo lá. Então, o CS passa o dia no Crisp, pingando mensagem de suporte, pingando dúvida e tal. Ele vai lá e responde a galera. Show de bola. Agora é que a gente tá começando a rodar uma IA. Esse mês a gente começou a rodar uma IA para ajudar ele a responder. Tipo assim, o que é Automáticos é a pergunta que a gente recebe 50 vezes por semana. E coitado dele, ele responde 50 vezes a mesma pergunta. Então, aquelas perguntas mais triviais, ali da galera muito top de funil, a IA já vai matar a pau ali, qualquer outra dúvida, um bugzinho maior e tal, aí o suporte humano vai entrar. Então, a estrutura é essa, cara. Sou eu, mais um Dev Júnior ali, mais um CS, basicamente. E você hoje, com essa estrutura enxuta, faturando quase 1 milhão por ano, assim, você acha que você está perto do seu limite operacional? Você acha que dá para crescer mais? Como que você enxerga a situação? Sim. Cara, é engraçado, né? Quando eu tava em 30 e poucos mil de MRR, metade, basicamente, eu tava com a sensação de que eu precisava contratar mais gente já. Só que aí o que aconteceu? O meu CS era um cara muito bom. Eu vou deixar
deixar um elogio pra ele aqui. Bruno também é o nome dele. Nome muito bonito, né? Significa alguma coisa, né? O meu CS é um cara muito bom, então assim, ele é muito metódico no caso, é muito apegado a processo, a organização e tal. Então o que ele fez na empresa possibilitou a gente crescer com mais qualidade. Então eu diria até que ele trabalha menos agora com o dobro da carteira de clientes do que ele estava trabalhando há 3, 4 meses atrás com 30 mil de faturamento. Então eu acho que a gente ainda está longe do nosso limite operacional, assim. Eu diria que, vamos supor, está em 60 mil agora. Dá para ir até 100 mil, sem chamar mais ninguém se quiser, sem muito estresse. Que legal. E aí, sei lá, para bater 200 mil, talvez contratasse mais uma duplinha dessa de suporte, mais dev, que eu acho que, para mim, essa duplinha é mágica, meu amigo. Ela faz horrores, sabe? Um suporte dev faz um estrago, meu amigo. Então, sabe, eu acho que dá para ir muito longe ainda com essa estrutura que a gente tem ainda hoje. E cara, se você hoje pudesse voltar no tempo, agora com 3 SaaS e audiência, você faria algo diferente na sua estrutura ou nos seus processos, na sua empresa? Tô pensando aqui. Uma das coisas, eu começaria SEO mais cedo, com certeza, porque a SEO tem trazido bastante resultado para o SaaS agora. Mas eu demorei para fazer. Foi só depois que eu amadureci automático que eu comecei a fazer SEO. Ah, mas então, é normal, né? Esse cara? é um ponto. É que é um canal chato, daí a galera deixa sempre por último, né? O SEO, né? Exatamente. Mas, cara, eu diria que, assim, se eu voltasse com o conhecimento que eu tenho agora, eu não sei se eu mudaria muita coisa. Porque... Legal. Eu diria que o caminho que a gente seguiu, assim, por exemplo, em termos de contratação, eu acho que eu demorei um pouquinho para contratar, mas não tanto. Eu acho que eu não errei a mão, eu sou muito conservador, então assim, eu não queria contratar alguém e ter que demitir, ia cortar meu coração, assim, então eu prefiro segurar a onda e eu mesmo ir absorvendo o aumento de demanda ali, até eu ficar estourado e chamar alguém. Então eu diria que as coisas foram seguindo da maneira como foram. Eu talvez focasse um pouco menos no produto, porque como eu sou um cara de produto, acaba que eu gasto muito tempo como dev, mão na massa ali mesmo, fazendo, desenhando, fluxo, testando com a galera e tal, estudando novidade de IA para implementar e tudo mais. Então, por ter muito apego à atividade de desenvolver produtos, eu ainda faço muito isso. Mas é meio que uma escolha, assim. Eu acho que não é a escolha mais eficiente para a empresa. Eu acho que eu talvez teria ganho mais grana se eu tivesse ficado gravando criativo, fazendo funil, fazendo live, sabe? Metendo pau no marketing, indo para evento e tal. Mas não sei, não é muita vida que eu queria também, assim, eu tô balanceando, eu diria, o que eu gostaria de fazer com o que eu preciso fazer para a empresa crescer. Então hoje eles estão meio que equilibrados, assim. Mas há um tempo atrás não era muito, tava focando muito em produto e deixando de lado outras coisas. Então eu acho que talvez a coisa que eu me arrependa mais, assim, seja isso. De me apegar demais ao que eu quero fazer e esquecer do que eu preciso fazer para a empresa crescer. Né? Mas eu vejo que é um padrão, assim, do pessoal que é um pouco mais técnico, porque o produto acaba sendo a zona de conforto, né? E o ser humano, exatamente. Naturalmente, ele busca a zona de conforto sempre, né? Você sai, mas você corre para procurar a sua zona de conforto quentinha de novo ali, né? Exatamente. Por isso que o nome é esse, né? Então, exatamente. Então, mas assim, esse tipo de coisa eu só saquei depois de errar e refletir e aprender e tal. Então, enfim, faz parte da jornada também. E próximos passos agora, Tiagão? Para onde que você está olhando? O que que você está pensando? Pensa em ter mais SaaS ou dar um gás no automático? Cara, tem um negócio... Eu acho que é a primeira vez que eu vou falar disso aqui, inclusive. Eu ia falar sobre isso no Instagram pela primeira vez hoje, mas vou deixar aqui o spoiler. Tem um negócio que tem chamado minha atenção, que nem o Microsoft chamou minha atenção há 3 anos atrás, basicamente, né? Um modelo de negócio, que ele é um mix entre SaaS e prestação de serviço. Ele é tipo uma prestação de serviço produtizada, só que com a camada de automação em cima. Então ele é uma espécie de prestação de serviço automatizada, sacou? Tem um mix de humano e IA, porque isso só tem aparecido mais recentemente porque as IAs estão ficando muito potentes agora, né? Tu consegue integrar com 1 milhão de coisas diferentes, ela gera imagem, gera vídeo, gera áudio, pensa por você, toma decisão e tal. Isso não era possível há 2 anos atrás, nem 3 anos quando tu tava falando de microSaaS, né? Mas agora eu não sei nem se tem um nome pra isso, assim, mas eu comecei a escutar algumas pessoas falando, tipo assim, mês passado sobre isso. Eu usaram até uma sigla, tipo assim, mas era como se fosse uma prestação de serviço baseada em automação, uma coisa assim. Não é para você construir automações para os outros, mas é para você usar a automação na tua operação para prestar serviços automatizados, no caso. Eu já ouvi falar desse termo, chama Full Stack Service o nome, né? Boa, então tá aí o nome. Cara, uma das coisas assim, eu penso em criar mais um SaaS, principalmente, que é um negócio que eu vejo que tem muito futuro. Podem copiar a ideia se quiser, não tô nem aí, porque tem um monte no mercado já, que é uma espécie de automáticos para o Instagram, para conteúdo em imagem e tal, assim, né?
conteúdo em vídeo e tudo mais. Isso é Então, legal. que seria a FeedBooster, no caso, que é o nome do meu produto. Lá já comprei o domínio, então eu posso falar o nome, não tem problema. Então não. tem mais um SaaS a caminho aí, então, né? Então, só que esse daí, ele tá meio que engavetado, assim. Eu não tenho trabalhado ativamente nele por enquanto, mas justamente porque a Automarketing está começando a diminuir o volume de demanda agora esse mês. Então agora a gente está começando a organizar a casa da Automarketing para crescer com qualidade, estamos estruturando a IA de suporte, estamos fazendo documentação, mais muita coisa de in-house ali, né? Justamente para poder crescer com qualidade e não precisar contratar um monte de gente daqui a pouco. Então acho que assim, a partir do mês que vem, talvez eu vou estar um pouco mais livre para pensar em outros produtos. E aí eu vejo dois caminhos assim que me agradam muito, que é ter um SaaS de produção de conteúdo orgânico assim também para rede social e de alguma maneira trabalhar com full stack service que você falou ali, né? Eu não sei nem exatamente como, o que, mas o modelo de negócio, cara, me agrada muito por causa do ticket. Tipo assim, o ticket é 10, 20 vezes o ticket de um SaaS, quando você compara, né? A dificuldade, entre aspas, de crescer com SaaS é o ticket. A gente tem 350 clientes na Automarketing e está com 62 mil de faturamento. Eu pego uma agência de marketing com 350 clientes que está faturando 1 milhão por mês já, né? Isso é verdade, Então, eu meio que encarei esse full stack service como sendo um mix entre a escalabilidade do SaaS e a alta margem de lucro de quem presta serviço, assim, sabe? Muito interessante, então, é um cara. negócio que eu tenho olhado para isso também. Eu acho que faz todo sentido, cara. Eu acho que o mercado tá com muita oportunidade e alguém vai ter que fazer essas entregas de AI, entendeu? E Exatamente. a gente vive num país que 70% do PIB ainda é serviço, né? Então a gente ainda tem, tipo, esferas e verticais ainda de serviço no Brasil que estão vivendo na idade da pedra. O pessoal ainda não sabe nem o que é AI. Eu tava lendo uma pesquisa que apenas 5% das empresas conseguiu implementar AI e ter lucro com isso. Tipo, o resto... Direito, né? Implementar direito. Ou o resto tá tendo preju ou tá no break-even, assim, né? Então o pessoal ainda tá que doideira. patinando bastante. Pois acho que o pessoal fala muito do FOMO, assim, né? Que a IA já dominou o mercado, que sabe, você tá atrasado e tal. Mas eu penso no extremo oposto, cara. Eu acho que o negócio tá só começando. Quem tá estudando agora, tipo assim, vai surfar uma onda que tá, sabe? É uma onda que eu sei que vai ser grande, mas ela não tá nem na metade do tamanho que ela vai chegar ainda, sabe? Não, então, cara, concordo. Então a galera que tá, sabe? Se o cara começou a conhecer o ChatGPT hoje, na minha visão, ele tem tempo de alcançar todo mundo sem estresse nenhum, sabe? E seguir adiante. Porque a gente tá só no começo, cara. Ainda mais no Brasil, putz, aí que tá mesmo. Isso é verdade. Tiagão, pra gente ir caminhando pro encerramento, meu amigo, eu gostaria que você falasse um pouquinho de algumas lições aprendidas que você teve durante a sua jornada e que conselhos você daria pras pessoas em cima dessas lições aí que você teve pros empreendedores, sabe? A primeira lição aprendida que eu trago, que aí já mistura com um conselho também, é de você sempre lembrar que você só vai ganhar dinheiro ou ter resultado, enfim, que seja o resultado do crescimento da audiência, etc., se você agir. E planejar é muito bom, né? Você ficar no Notion ali, no Excel, ficar, sabe, imaginando o cenário, então eu vou ficar milionário daqui 2 anos, que a planilha falou que o MRR vai ficar em 1 milhão aqui. Nada bate a execução feroz, aquela execução com sangue nos olhos, entendeu? Então, para mim, essa é a base de qualquer estratégia, seja de construção de audiência, seja de construção de SaaS, de qualquer tipo de negócio. O universo recompensa muito a galera que bota a mão na massa e executa mesmo, assim, sem medo de errar, que vai errar mesmo, dane-se. Vai errar se planejar e vai errar se não planejar também. Então só vai, né? Não perde muito tempo com isso. Então acho que assim, essa foi uma lição que eu não errei muito, porque naturalmente eu sou uma pessoa mais executora, mas que eu vi muitos colegas errando no início da comunidade, no meu perfil. Eu mesmo já travei com o planejamento. Falei agora há pouco da construção da audiência, lá de querer ir para todos os lugares ao mesmo tempo e montar um plano mirabolante e tal. Aquilo era eu travado em planejamento também. Igual acontece com muitas pessoas em outros cenários também. Então, apesar de isso não ser um problemaço para mim, mesmo assim se tornou um problema em alguns momentos. E eu imagino que para outras pessoas às vezes pode ser um problema ainda maior. Então, já como lição aprendida, já como conselho, vou falar a palavra de coach aqui, né? Tenta mudar o mindset, né? Ou seja, o teu cérebro ele tem que estar voltado o tempo inteiro para a execução. O planejamento, na minha visão, ele é tipo um MVP de planejamento. É o planejamento mínimo para você começar a executar. O que eu preciso saber agora para dar o próximo passo? Você não precisa planejar 5 anos do teu SaaS para frente, sabe? Planeja 2 meses no máximo. O que eu vou fazer
daqui a 1, 2 meses com esse produto? É isso que você precisa saber para começar, sabe? Então, como eu falei, o universo ele recompensa muito quem executa, e executando você aprende muito. E aí vem para mim a segunda lição aprendida, que eu acho que é uma coisa que eu tenho evoluído bastante com o tempo, mas com o volume de clientes que a Automarketing tem agora, eu já consegui desenvolver um pouco esse senso, que é de conversar e ouvir o usuário. Eu já vim do mundo de UX, eu já sabia a importância de entrevistar o usuário, mapear a jornada e tal, mas era tudo muito teórico na minha cabeça, assim. Até eu, de fato, sentir na pele, no bolso, pior ainda, né? Sentir no bolso a diferença que faz você ouvir ou não o teu usuário. Lançando feature errada, que ninguém usa, que só faz dar suporte pra gente, se posicionando errado no mercado e usando as palavras erradas para conversar com o público errado. A gente só pega isso na prática, só pega isso ouvindo o usuário, gente de verdade, de carne e osso, que tá do outro lado da internet. Porque a gente se apega muito, sabe? Eu vejo a galera com aquelas promessas, tipo assim, ó, fique rico com um canal dark, sem fazer nada, aperta o botão aqui, a automação vai lhe dar dinheiro, tá? Aquilo não existe, assim. Para você ganhar dinheiro, você precisa gerar valor para alguém. E para gerar valor, você precisa entender de verdade o outro ser humano. É quase um trabalho de psicologia ali, né? De analisar qual é a motivação por trás daquele problema, por que a pessoa quer resolver aquilo lá, o que aquilo custa para ela, não só de grana, mas de energia, de estresse, tempo e tal. Então, uma das importantíssimas lições aprendidas que ficaram para mim, que eu tenho amadurecido isso ainda mais dentro de mim, porque eu também não sou perfeito, como eu falei, eu errei até aí nesse mês sobre isso, sobre não ouvir o público o suficiente, mas eu diria que eu estou errando menos aí depois de um tempo. É isso, assim, de você lembrar que você está lidando com gente no fim das contas. Então, por mais que você queira automatizar tudo que você quiser, botar IA, não interessa. Do outro lado tem um ser humano com um cartãozinho de crédito na mão aqui, para decidir se vai passar ou não no seu checkout lá. Então você precisa saber falar o que aquele cara quer ouvir para comprar o teu produto ou não, senão não adianta, não vai cair um centavo na sua conta se você não conseguir se comunicar bem e resolver bem o problema daquela pessoa. Então eu acho que esse é o principal. Cara, e eu acho que esse conselho é principalmente para quem também é um pouco mais técnico, né? Que a gente estava falando, brincando na zona de conforto, né? Que às vezes a pessoa técnica, ela também, não só a pessoa técnica, mas as pessoas que empreendem no geral, elas criam assunções, né? Tipo, eu acho que isso aqui é uma verdade. E aí a gente assume isso como uma verdade e a gente acredita numa própria mentira que a gente, tipo, pressupôs, né? E é muito comum isso, é muito comum. É o famoso chutômetro, né? Mas eu acho que é um excelente conselho, cara. Para fechar aqui, a gente usa uma ferramenta chamada Freel, que é uma ferramenta muito boa, gringa, para coleta de feedback do usuário, tipo votação de ideia, aquelas coisas assim, sabe? E aí, cara, quando a gente implementou o Freel, eu falei assim, eu sinto que eu vou quebrar a cara, eu sinto que vem bomba por aí, porque eu acho que o que eu achava que era feature importante não vai sair aqui coisa nenhuma. E dito e feito, cara. A gente tinha um backlog que uma semana depois de implementar o Freel já estava todo revirado ao avesso. E aí uma das coisas, um exemplo bobo, cara. A gente tem uma Automarketing existe há quase 2 anos. E a nossa visualização de posts do blog é quase 2 anos, 1 ano e 10 meses quase. A visualização dos artigos que o usuário cria, ele é em forma de lista. E, cara, ninguém nunca tinha pedido muito assim sobre outras maneiras de visualizar os artigos. E aí quando a gente implementou o Freel, a primeira ideia que deram foi, faz uma visão de calendário, que eu prefiro ver não a ordem, sabe, não o timeline dos artigos que vão ser postados, mas uma visão geral do meu mês. Quero bater o olho e saber quando é que vai ter artigo e tal. Coisa simples. Legal. Que quando a pessoa falou, eu falei assim, putz, faz total sentido. Eu nunca pensei nisso. Faz total sentido. Porque você não tinha dor, né? Tipo... Exatamente. Eu usava Automarketing já pra mim nessa época, mas pra mim não me importava muito o que eu fazia. Eu botava tudo um dia atrás do outro e pronto. Então o calendário não fazia a menor diferença. Eu já tinha créditos infinitos por ser dono da ferramenta, então eu não precisava planejar o meu mês. Eu gerava um monte de conteúdo, agendava um por dia e ia embora, entendeu? Então pra mim aquilo não era óbvio. Mas aí, tipo assim, a gente recebeu, sei lá, a primeira ideia já foi essa. E aí, disparado, já foi, tipo assim, a ideia mais votada em mais do que o dobro de votos da segunda, assim, de uma semana. E aí, tipo, levou, assim, 3 dias pra implementar, sabe? Aí ficou 2 anos quase sem isso. E aí, sabe, por um feedback massivo da galera, a gente foi lá e isso gerou uma sensação muito boa nos usuários. Porque a gente implementou o sistema de votação, a galera deu a ideia, votou, 1 ou 2 semanas depois estava no ar já, sabe? Muito então, legal. Isso daí foi que, quando a gente implementou o Freel, acho que foi meio que um ovo e a galinha, assim, sabe? A necessidade de ouvir o usuário me fez implementar uma ferramenta dessa, que me fez ouvir ainda mais o usuário, que me fez, sabe? E aí é um ciclo vicioso ali, bem positivo pro negócio, de você cada vez mais trazer os usuários para junto da construção do produto mesmo, assim.
Eu, pra montar o meu SaaS, cara, eu devo ter entrevistado umas 50 pessoas pra desenvolver duas paciência. funcionalidades também, né, cara? Eu não tenho essa paciência toda, não. Eu tenho muita Eu sou muito paciência. agoniado. Às vezes até demais. 50 Poxa, entrevistas Thiago. é muita coisa. Esse nosso segundo papo que a gente tem no canal aqui, né? Eu acho que o que primeiro papo você não tinha nem automáticos ainda, você tava Foi. só com a Freelamp, né? Exatamente, bicho. É engraçado ver como as coisas evoluem, né, bicho? Caramba, eu nunca ia pensar que eu Execução, tava né, vivendo cara? isso. Pois é. Execução, velho. É acordar e dormir todos os dias, mantendo a consistência da execução das tarefas, cara. Porque no final do dia, o que ganha qualquer jogo do empreendedorismo, consistência, né, cara? Exatamente. E tu pensa, a gente tá só no começo, cara. A gente, tipo assim, eu e você no mundo de SaaS, você tá há muito mais tempo no mundo de startup, mas o de SaaS especificamente você tá há um pouco menos tempo, né? Porque tem empresa ali no marketplace também. Mas, cara, imagina daqui 30 anos, vai, eu vou botar um tempo ridiculamente alto. Dá pra você construir um império nesse tempo, assim, sabe? Dá pra você trocar de projeto 1 milhão de vezes. Dá pra fazer muita coisa, cara. E, sabe, 30 anos nem é uma vida, sabe? Nem meia vida. Então, na internet essas coisas passam muito rápido e é só o fato de você estar ali disposto a executar alguma coisa. Na minha visão, é a característica mais valiosa, é o que você falou, cara, é consistência. Qualquer empreendedor consistente, aquele cara chato, aquele consistente chato que falha 500 vezes, ele levanta a 501 e vai tentar de novo, cara. Esse cara, ele vai dar certo, é só questão de tempo. É só uma questão de tempo, cara. Tiagão, muito obrigado. E daqui uns meses a gente se vê de novo pra comemorar aí seus 200k de MRR ali, né? Pô, então vai ter mais uma conversa mês que vem, né? Boa, mês que vem vai ser interessante, hein? Tá combinado, ó, 200k de MRR e mais um live aqui no canal, hein? E aí, galera, se vocês curtiram essa live e quiserem mais uma, comenta aí pra gente saber, né? Pro Thiagão se sentir aqui convidado de novo pro canal. Show de bola. E, pessoal, não deixem de seguir o Thiago Costa nas redes sociais também, @construindo uma startup, o conteúdo ponta firme demais. Thiago, muito obrigado, cara. Cara, eu que agradeço muito o convite aí. Sempre e vou aproveitar torcendo, para fazer o último merchan então aqui, que é o da Automáticos. Eu falei e não falei o que era Automáticos, não sei. Boa. A Automáticos é uma ferramenta de blog. Então, se você tem um blog e quiser automatizar, usa ela. Se você não tem um blog e quer automatizar ele e quer criar um blog automático em 5 minutos, aí você entra na Automáticos e funciona lá também. Eu uso Automáticos e recomendo, galera. Aí, então, acabou. Pode encerrar o vídeo. Não, cara, matador, ferramenta matadora. Dá pra ver nos detalhes que é uma ferramenta feita com muito carinho, velho. Então, você merece cada centavo desse MRR que tá entrando e muito mais por vir, cara. Valeu. Sucesso, viu, Thiagão? Muito obrigado pelo convite, e valeu a galera que ficou até aqui. Valeu, gente. Brigadão. Até mais.